Fala galerinha do YouTube, beleza? Diogo na área e hoje eu trago para vocês um assunto muito polêmico. O famoso caso de Stan Romanek. Confesso para vocês que enquanto fazia pesquisa para esse vídeo, eu encontrei um documentário que eu nem sabia que existia. Um documentário para abordar o assunto, 2h30, eu vi que o negócio é importante. E foi muito difícil encontrar esse documentário, que me dava mais de 4, 5 minutos de história. Então eu fiz um levantamento, consegui achar o documentário e em cima do documentário resolvi gravar esse vídeo. Então é a única pessoa hoje que tem provas evidenciais, não somente como foto, também como vídeo. Então tenho certeza que vocês vão se surpreender, assim como eu me surpreendi. Espero que vocês gostem, tá bom? Não esqueça, pessoal, de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, dar aquele joinha que é muito importante pra gente e acompanhar essa matéria aí até o final que vocês vão gostar. Puxa pra gente a vinheta, editor. Pessoal, tudo começou quando ele tinha 5 anos de idade. Ele estava brincando no jardim da casa dele, uma mulher muito bonita se aproximou dele. Uma mulher muito bonita, uma beleza muito diferente. Ele ainda não tinha visto uma pessoa assim, isso deixou ele bem encantado, intrigado, até mesmo por ser criança. Ele não sabia do que se tratava. Fala que ele é muito especial e que ele tem uma missão muito importante a cumprir. Fala no documentário que ele deu uma congelada, ele disse que não conseguia falar, mas que ela falou isso, deu as costas e foi embora. Ele relata que quando ela segurou no braço dele, que ele olhou, a mão dela possuía 3 dedos somente. Simplesmente se assustou a ponto de ter saído correndo, mas que olhou para trás e a mulher estava indo muito longe, ele não conseguia identificar para que lado ela foi. O tempo passou, ele já tinha aproximadamente 10 anos, essa pessoa retornou, ele estava novamente brincando no jardim, dessa vez no balanço, e novamente a tal mulher apareceu. Quando ele olhou, ele disse que reconheceu na hora. Só que ele, como estava um pouquinho distante dela, ele ainda tentou correr. Quando ele tentou correr, ela segurou a mão dele. Só que ela segurou a mão dele, puxando ele, virando ele para ela, né? Como se estivesse puxando para ele olhar para ela. Quando ele olhou, ela começou a falar com pensamento. E ele começou a ouvir as vozes, olhava para a boca dela fechada, só ouvia a seguinte frase: fique tranquilo, vai dar tudo certo, você é um de nós. Pessoal, no ano de 2000, o Stan Romanek morava na cidade de Colorado, nos Estados Unidos. Quando ele e um amigo foram subir uma montanha que tinha bem próximo da residência dos dois. Ele estava com uma câmera, uma filmadora na mão, justamente para poder filmar, né, a subida na montanha, que era o sonho dele. E ele nunca quis ir sozinho, como ele conseguiu um amigo, ele acabou indo. E quando ele estava subindo, ele filma esse objeto que fazia movimentos rápidos e sequenciais. Quando ele viu esse objeto, ele se assustou e o amigo começou a correr. Ele começou a gritar pelo amigo, segurando a câmera, chegou a tropeçar. Quando ele levantou, simplesmente estava em cima da cabeça dele, na direção da cabeça dele. E ele disse que corria desesperadamente e o objeto também. Ou seja, o objeto começou a persegui-lo até ele chegar na casa dele. Quando ele entrou, que ele abriu a porta e olhou pela janela, o objeto já não estava mais. Na semana seguinte, ele ficou sabendo que outras pessoas também tinham visto a mesma coisa que ele. Ele via reportagens na TV falando exatamente desses objetos que ele enxergava no céu. Ele ficou sabendo por outras pessoas que não somente ele tinha tido esse contato, que tinha visto dessa forma. Então, como ele já andava com a mochila, com a câmera, ou seja, para onde ele ia depois do primeiro caso, para onde ele levava, ele acabou filmando isso aqui. E novamente ele enxerga esse objeto. Foi aí que o assunto tomou uma proporção absurda, começou a ir para a mídia, todo mundo começou a falar do caso dele, e aí que a coisa começa a complicar. Foi aí que o assunto mudou, que a vida dele mudou da água para o vinho. Ele não somente percebeu que ele havia visto, como ele tinha as provas do ocorrido. Então ele foi para casa, ele liga a televisão e lá estava dando uma entrevista um militar da Força Aérea Norte-Americana que informava que nos radares
teria acusado um objeto não identificado sobrevoando a localidade, mas que não sabiam também do que se tratava. Na mesma semana, ele acorda com alguém batendo na porta da casa dele. Ele simplesmente desce as escadas, abre a porta e vê essas 3 criaturas. Esse é um retrato falado que ele fez para a polícia. Não sabia de fato do que se tratava, mas achou que seria até uma brincadeira dos vizinhos, das crianças, os filhos dos vizinhos, porque ele sempre brincava, sempre fazia brincadeira com as crianças. Então ele olha para o lado e simplesmente vê mais 2 criaturas observando essas 3 que estavam na frente dele. E novamente ele começou a ouvir vozes, só que ele não sabia de onde estava vindo. Quando ele olha, a criatura que estava de frente para ele mandava ele botar a mão na cabeça. Começou a entender qual é a informação que vinha dessa criatura. E ele só entendia a seguinte frase: não se preocupe, vai ficar tudo bem. Ele só ouvia isso, o tempo todo ele só ouvia isso. Ele relata que logo depois que ele ouviu o que a criatura queria falar, ele deu as costas para sair. Quando ele deu as costas, ele disse que foi puxado pelo braço e levado até a varanda. E nesse meio do caminho, ele disse que tentava sair, tentava se soltar, e realmente era uma força muito absurda. Ele disse que não era uma força normal. Ele nunca tinha visto alguém com uma força tão grande. Ele tentava soltar e ele não conseguia. E ao chegar na varanda, as 3 criaturas chegaram na frente dele e falaram que era para ele ficar tranquilo, que ele ia dormir, que ele não ia lembrar do que estava acontecendo, mas que era para ele ficar tranquilo. O tempo todo ele disse que só ouvia isso. Pois bem, ele foi para a casa dele, foi dormir, e até então tudo acontecendo dentro da normalidade. E ele fala, pessoal, que ele, quando acordou, ele acordou com tudo que tinha acontecido na cabeça, como se tivesse sido um sonho. Na cabeça dele, ele tinha sonhado, só que ele acordou com a mão fechada. Quando ele abriu a mão, ele viu como se fosse uma pedrinha na mão dele. Virou a mão, ele viu que a mão dele estava toda marcada. E marcas muito estranhas, com formatos diferentes. E ele não lembrava de ter machucado essa mão antes de dormir. Não somente o braço, como também pernas. Umas pessoas se aproximaram, ele viu que ele estava gritando, que ele estava assustado, acabou colocando ele dentro do carro e levou para o médico, onde os especialistas não entenderam o que tinha acontecido de fato com ele. Por quê? As pedras foram para análise, que é uma substância chamada binuto, ou seja, é uma substância que tinha na época. Então esse elemento, por ser um elemento químico, ele era utilizado somente em experimentos eletromagnéticos de alta voltagem. Como os especialistas realmente se assustaram com essa substância, acabaram colocando ele, expondo ele a outros tipos de exames, né? E ele lembrou de todas as feridas. Na hora que ele estava no hospital, ele começou a arder muito. E aí os médicos foram analisar essas feridas pelo corpo, que identificaram somente na luz negra. Mostra em volta uma forma alaranjada, ou seja, aonde de fato machucou, além de ter tirado os pelos, tivesse pintado de laranja e somente aparecesse na luz negra. O mais estranho é que essas feridas, elas ficaram no corpo por 48 horas. Um belo dia ele acordou e ele simplesmente não tinha mais marca nenhuma no corpo. No dia seguinte, ele já totalmente assustado, totalmente paranoico com tudo que estava acontecendo com ele acabou procurando um outro médico, que na verdade ele já fazia um tratamento específico de uma doença que ele tinha, que era a dislexia. Ou seja, ele tinha problemas com soma, tudo relacionado a números, cálculo, equações. Ele simplesmente, desde criança, teve esse problema. Então ele já fazia esse tratamento. Chegando nesse médico, o médico falou que ele tinha que procurar um psicólogo, porque o tratamento dele tinha que ser um tratamento mais a fundo. Porém, esse médico também deixou, entre aspas, aí vamos colocar assim, hipótese dele estar com algum problema mental, com algum problema neurológico. Então ele, não satisfeito, foi procurar esse psicólogo. Chegando nesse psicólogo, ele descobriu que trabalha com regressões. Então ele quis fazer essa regressão para poder entender o que estava acontecendo. Ele nunca tinha feito isso na vida. Foi quando ele entrou em hipnose, estado de hipnose, pediu um papel, uma caneta, e em 20 segundos ele fez essa fórmula. A primeira equação seria de um elemento 115, que na tabela periódica do momento atual, ele é chamado de Moscov.
Ou seja, na época do ocorrido, nem havia sido descoberto ainda esse elemento. Esse elemento, ele existe e é um elemento artificial, não é um elemento natural. A outra equação seria a equação de Drake, que é um argumento científico para calcular a probabilidade de existência de vida alienígena. Ou seja, lá atrás, quando tudo aconteceu, ele já tinha feito uma equação tão complexa que nem ele sabia como tinha começado, porque ele tinha aquela doença da dislexia, que ele não sabia, ele tinha problemas com conta, ele não sabia relacionar números, então ele tinha essa preocupação muito grande. E no documentário, isso tudo é provado, tá? Ele encontrou isso aqui. Ele pegou uma amostra desse material até para levar novamente para os pesquisadores, que já tinha uma equipe de pesquisadores voltado para tratar ele. Ou seja, para entender o que estava acontecendo. Dos pesquisadores, ele voltou para casa, ele acabou encontrando algumas pessoas substituindo o painel. Ou seja, aonde estava a marca, tinha essas pessoas fazendo a troca. Ele simplesmente não entendeu o porquê no chão, então já estava todo mundo intrigado com isso. Então o que ele faz? Foi lá, entregou o material, quando ele retorna, ele encontra isso, ele vê isso na casa dele. Simplesmente, tinha algumas pessoas substituindo o tal painel que estava queimado, sem a permissão dele e sem qualquer aviso prévio. Ele, no mesmo momento, foi na mochila, pegou a filmadora e começou a filmar. Foi quando ele tentou chamar algumas pessoas, né, que estavam fazendo esse trabalho. As pessoas não olhavam para a cara dele e muito menos olhavam nos olhos. Então, simplesmente, ele não conseguia identificar. A pessoa mal falava A com B com ele. E a única coisa que ele conseguia tirar dessas pessoas era o seguinte: estamos trabalhando, precisamos trocar porque o dono da casa pediu. Sendo que ele não pediu nada. Então ele não conseguia controlar o que eles estavam fazendo. Ele falava que não queria e pronto. Simplesmente ele não conseguiu fazer essa paralisação. Então ele tentou pegar mais um pedaço dessa tábua, né? Desse painel. Foi quando eles não deixaram. Eles falaram que ele tinha que pegar, que eles tinham que levar esse painel para o setor responsável, porque a pessoa que fez a solicitação queria ver os painéis. Ele achou isso muito estranho, e até eu também acharia estranho. Nessa mesma noite, ele acorda com essa roupa. Ele não sabe que blusa é essa. Ele não tinha essa roupa, ninguém da casa dele tinha essa roupa, de tudo. Essa roupa era totalmente maior que ele. Ele simplesmente pega essa roupa e leva para os pesquisadores. Pega essa roupa e coloca em análise. Essas manchas foram detectadas como um plasma, ou seja, não tinha explicação. Aí ele volta para casa. Quando ele chega em casa, ele encontra essa mensagem na caixa postal. Intention is not to scare or alarm you, but to warn you. It is great that you are back in Colorado, but Colorado Springs was not a good idea. It seems you have moved into their backyard. Now it is easy for them to get to you. I know how stubborn you are, Starseed, but please heed this warning and know that Lisa and the children are at risk also. Now listen, Starseed. You know you are different. Follow your instincts and stay alert. This is too important. Soon it will all be revealed. And Starseed, do not be afraid of what you... E que, na verdade, é uma mensagem muito estranha. Da forma que foi tratado o assunto, da forma que falou, ele simplesmente não sabe quem possa ter falado isso. A pessoa fala, quando ele termina que vai verificar um número, não tem número, não é 000, não é não identificado, simplesmente nada, limpo. No final de semana seguinte, ele decidiu comprar uma câmera fotográfica. Ele comprou essa câmera fotográfica justamente para poder ter mais um mecanismo aí de tirar foto, de comprovar, blá, 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 blá. Ele simplesmente pega essa câmera, chegou da rua, botou em cima da mesa da cozinha e foi dormir. No meio da madrugada ele escuta um barulho. Resolve levantar da cama e ver o que está acontecendo. Quando ele chega na cozinha, ele encontra a câmera dele caída no chão.
Detalhe, a câmera estava fechada, com nada, literalmente como se tivesse caído no colchão. Não caiu da altura de uma mesa para o chão e não quebrou. Ele resolveu abrir a câmera para ver se tinha as fotos, né, confirmar as fotos e tudo mais, se tinha perdido alguma coisa, se tinha pifado. E aí ele encontra essa imagem. Esse caso realmente é muito louco. A cabeça dele, como se tivesse um ETzinho, pegou a câmera, olhou e disse: que é isso? Deixa eu tirar da foto sem querer da cara dele. No susto, ele foi jogando no chão. Agora tem essa imagem. Observem esse suposto bichinho aqui, esse suposto OVNI, bem aqui, ó. Se vocês olharem, olha as sombras. Todas as sombras, elas estão direcionadas por um lugar. Inclusive, se vocês olharem, ó, a sombra dele no chão. Ó, a sombra dele no chão, a sombra das árvores. Tem a sombra também do guarda-sol lá em cima, refletindo na casa, tá? Então você vê que o ângulo da imagem é correto, que não tem como ser fake, porque a sombra que inclusive ele coloca no chão é a mesma direção, ó, mesma direção. Vocês acreditam? Olha onde ele vai andar. Presta atenção e continua olhando para a sombra, tá? Na frente dele aí tem uma piscina. Olha o que ele vai fazer. Ele vai andar por cima das águas. E olha o reflexo dele na água. Observe. Olha lá, ó, olha o reflexo aqui. Tá vendo? Tanto o reflexo da luz de cima, quanto o reflexo na água. E olha ele andando por cima da água.